Boa noite. Hoje, dia 6 de agosto de 2026. Nós continuamos aqui com Felipe de Lyon. Talvez hoje termine. Vamos ver, tá bom? Bom, muito bem. Não adianta resumir, né? Porque são várias citações pequenas. Eu só lembro que na semana passada ele disse que não devíamos ter medo da morte, mas também não devíamos desejá-la, porque cada minuto é precioso. Bom, muito bem. Ainda falando sobre a morte hoje, ele diz o seguinte: no momento da morte, nós vemos passar diante de nós todas as nossas ações. Esquecendo nossos sentimentos habituais, sonhamos apenas em pedir perdão a Deus. Então, os sentimentos habituais são sentimentos mesquinhos, ficar se justificando, deixar para lá, na hora mesmo do aperto, a gente pede perdão a Deus. A morte existe apenas na aparência. Nosso corpo não morre, ele sofre uma metamorfose. Está escrito: existem aqueles que não morrerão antes que tenham visto o reino de Deus retornar com todo poder. Com poder, sim, mas sem grande pompa, sem luxo. É estado de consciência. É preciso saber a quem isso foi dito. Foi dito a João, apóstolo. Isso foi dito a seres livres, seres que não tinham fortes ligações com a terra e deveriam passar para o outro lado sem se aperceberem que estavam deixando o lado de cá. Bom, sem se aperceber, só os espíritos ignorantes que não sabem que morreram. Eu diria, deveriam passar para o outro lado sem se incomodarem de estarem deixando o lado de cá. Aí pergunto para ele, mas este lado e o outro não são sempre o mesmo lado? Na verdade, não se mantém no estado de consciência? Sim, mas existem véus que os separam. Outro, o medo é a falta de confiança naquele que nos mandou a este mundo. Vocês sabem muito bem que o céu nos dá tudo o que merecemos. Então, por que ter medo? Nunca devemos ter medo. Medo de quê? De ser ferido, de ser morto, de ser humilhado? De que se pode ter medo, visto que não se morre? Não se deve ter medo de coisa alguma. Se alguém nos quer devorar, o que pode ocorrer? Melhor se formos nós a ser devorados e não o outro. Quer dizer, melhor nós que temos consciência de que não morremos, né, do que outro. Quando deixamos de temer e fugir do perigo, o perigo nada mais poderá contra nós. Então nós somos espiritualmente livres, haja o que houver. Não temos a fé, mas somente um embrião da fé. É uma árvore que cresce no jardim da caridade, ajudada pela humildade. Todos procuram ter a confiança, a fé. Não é isso que se deve procurar. Todos procuram ter a confiança e a fé. Não é isso que se deve procurar. Vocês podem pedir à vontade. Se não tiverem a caridade no coração, vocês não a encontrarão.
devemos semear a semente, que é a caridade, e colherão a fé. Então, primeiro vem o amor, primeiro vem a caridade, primeiro vem o amor ao próximo. E aí nós vamos começar a sentir a fé. Aí, justamente o que ele falou da caridade, em seguida, ele diz: o amor de Deus é o amor ao próximo. O amor de Deus está em nós. É a razão pela qual se deve amar o próximo. E amaremos a Deus do fundo do coração. O amor de Deus está em nós, quer dizer, está em mim, está em você, está no próximo. Então, essa é a razão de se amar o próximo, porque o próximo é a mesma vida de Deus que eu sou. Então, amaremos a Deus do fundo do coração, porque reconheceremos a presença de Deus em tudo, quando presença. Como querem amar a Deus que não estão vendo, quando o seu próximo, que vocês conhecem, vocês não amam? Bem evangelho mesmo. Então não digam: oh, meu Deus, eu o amo acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo pelo seu amor. Então não diga isso. Quando amarem ao próximo, amarão a Deus. É aquilo que a gente já falou várias vezes, reconhecer no outro o Filho de Deus, a presença de Deus, e que as dificuldades que ele está passando são provas, mas não é o que ele verdadeiramente é. Aqui mais alguns ditos interessantes dele. Vocês vão ver que assim nem tudo a gente concorda, porque é uma época um pouco mais antiga, né? Nós já temos um pouco mais de recurso de esclarecimento, tá? Mas vamos lá. Nosso Senhor Jesus Cristo não curava, como dizem e acreditam certas pessoas, pela ajuda de alguns espíritos. Isso é interessante o que ele está dizendo. Jesus não curava pela ajuda de alguns espíritos. Ele não necessitava de quem quer que fosse, pois ele não era um homem superior. Ele era Deus. Autores antigos tratam de magnetismo e, mesmo como magia, os milagres que foram feitos por Jesus Cristo. Então, primeiro de tudo, ele diz uma coisa que nós já estudamos muito. Alguns autores falam, não, Jesus a fazia por magia, por poder da mente, por intercurso com espíritos, e ele não diz com essa clareza, mas a gente estuda aqui. Não é uma questão de curar, é questão de não reconhecer a realidade da doença na consciência divina. Então, trata-se de dissolver a ilusão da doença. Ah, mas quem pode fazer isso? Ele. Ele pode. Então vamos lá. Ele diz que Jesus não é nada disso que as pessoas dizem. Agora aqui. Há diversas espécies de magnetismo, estava muito na moda na época dele, no tempo dele. O papis, magnetismo, magia, ocultismo, muito na moda. Há diversas espécies de magnetismo e, como lhes disse algumas vezes, o magnetizador, aquele que dá passes, para obter um resultado sobre o paciente, deve ter as mãos limpas e a consciência pura. Jesus e mesmo os apóstolos não fizeram magnetismo para curar os doentes. Eles tinham o poder de curar e não tinham necessidade de adquirir nada para realizar suas missões.
Então, não se trata de negar o magnetismo, nem os passes, nem as curas com a ajuda de espíritos. Não se trata de negar nada disso. Se trata de dizer que Jesus operava num outro nível, que é o nível da consciência divina, que não cura doenças, não reconhece a realidade das doenças e, por isso, dissolve a condição ilusória. É outra coisa. Então, os apóstolos mesmo não usavam esses recursos. A eles, aos apóstolos, sementes foram-lhes dadas para serem semeadas num terreno que eles deviam escolher e onde sabiam que essas sementes deveriam germinar. Sementes voltadas, acrescento eu, para a verdadeira cura espiritual, que é conversão. Aí diz ele: os apóstolos não eram todos da mesma família. Eles foram escolhidos para serem testemunhas entre todas as raças. Os apóstolos eram os profetas do Antigo Testamento. Eles vieram com o Messias, mas não tinham mais os mesmos dons que antigamente. Então, interessantíssimo, ele está dizendo que os apóstolos eram os profetas do Antigo Testamento. Eles tinham conhecimento da antiga lei, mas não da nova lei. O Cristo deu a paz a seus apóstolos e os fez acreditar que não eram nada. Não porque se pensassem que eram muito, eles se achariam forte demais e o orgulho os teria seduzido. Então, ele diz, vou repetir, o Cristo deu a paz a seus apóstolos e os fez acreditar que não eram nada. Porque se pensassem que eram muito, eles se achariam forte demais e o orgulho os teria seduzido. Então ele afirma que os apóstolos eram profetas e que se eles viessem com esse status de profetas, eles poderiam se engrandecer no ego, se achar grande coisa, né? E aí eles cairiam. Então, Cristo vai mostrando o caminho da humildade, né? Eu por mim mesmo, eu de mim mesmo, eu enquanto ego, não sou nada. O que mais? Alguns dizem que o Cristo era da mesma essência que os outros, visto que diziam que ele crescia em idade e sabedoria. Que engano! O Cristo nunca foi um homem como os demais, mas como tomou um corpo, não devia esse corpo suportar as leis da matéria? E não teria o cérebro necessitado de tempo para adquirir a força necessária? Interessante que isso é uma coisa que eu também digo. Eu também digo. As pessoas, o Evangelho, acho que Lucas, se não me engano, fala assim: e o menino crescia em idade e sabedoria, né? E eu falava assim, porque ele tomou um corpo humano. Mas não é que ele aprendesse, precisava aprender, né? Porque ele era a consciência divina. Não ele, Jesus, o homem, um médium que alcançou a iluminação, mas não, a consciência divina que se revelou como Jesus. Então, são ideias que eu acho absurdas, e pelo que a gente lê aqui, o Felipe de Leão também acha absurdas, que Jesus precisaria aprender com os essênios. Ele é a consciência divina. Que ele precisaria ter ido na Índia aprender as coisas. Ele é a consciência divina. O ensinamento dele é completo.
Então, mas ele crescia em idade de sabedoria. Sim, imagina a consciência divina caber dentro de um corpo humano. Precisa, precisa de uma adaptação, né? Precisa de uma adaptação. Depois, nas tentações do deserto, Jesus, sendo a consciência divina, não poderia ser tentado, mas ele seria apresentado às circunstâncias dessa adaptação, né? Tá? As limitações dessa adaptação. Então, não foi nos essênios nem nada disso. Eu não creio. Não existe registro absolutamente nenhum disso. Tá? É tudo especulação. E é especulação que eu não aceito. E aí, se aparece em algum apócrifo, esses apócrifos foram escritos 300, 400 anos depois, extremamente duvidosos. Tá? Por isso que eu não me ligo muito em apócrifo. Eu simplesmente não confio. Então, vamos adiante. Que engano! O Cristo nunca foi um homem como os demais, mas como tomou um corpo, não devia esse corpo suportar as leis da matéria? E não teria o cérebro necessitado de tempo para adquirir a força necessária? Que nem enfiar um Boeing dentro de um Fusquinha? E caso tivesse sido de modo diferente? O que teria resultado? Teriam acreditado mais? Não. A religião espírita, diz ele, acredita também que Jesus é um sábio, um erudito que, pelo seu trabalho, chegou no topo da escada. E que poderíamos também chegar ali se trabalhássemos também. É um erro grave, eu concordo com ele, eu sempre disse isso. Nunca poderíamos chegar, pois nosso Senhor Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. Eu concordo 100% com ele. Jesus não é um médium que alcançou a iluminação. Coisa que o Goldsmith deixa entender, não fala explicitamente. O Eckhart Tolle fala explicitamente e eu acho errado. Né? Não se trata. É realmente a consciência divina se revelando como forma. Se nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, não tivesse o cuidado de pôr a sua esplendente luz atrás da cortina que separa este mundo do outro, nenhum homem da terra teria podido aproximar-se dele. Acredito nisso também. Sendo a consciência divina e não um irmão mais velho, melhorado, um médium, se ele não tivesse cuidado de abafar um pouco sua própria luz, ficariam todos cegos. Acredito piamente nisso que ele disse. Mais um pouco sobre o Cristo. O Cristo se comparou a um pastor, porque ele atraía os homens que procuravam a luz, como o pastor atrai os carneiros. Ele tranquiliza os homens que os lobos querem devorar e os protege. Há pastores que trabalham assim, que fazem pastar nossas almas. Mas nós não os vemos visto que não estão deste lado. Então ele está dizendo que há pastores que trabalham pelo Cristo numa vida invisível e que a gente não percebe. Eu acredito piamente, já falei isso, que o próprio Felipe de Lyon é um. Então, há pastores que trabalham assim, que fazem pastar nossas almas, mas nós não os vemos, vistos que não estão deste lado.
O caminho do céu é cheio de espinhos e sarças. Nós devemos aplainar este caminho a fim de que os que devem passar por ele o achem menos árido, que seja menos penoso para eles, que seus pés possam suportar seus corpos. Então, de certa maneira, aqueles pastores estão fazendo isso, aplanando o caminho para ficar um pouco mais suportável para quem? Para nós. Né? Jesus nos mostra esse caminho. Ele passou por ele em primeiro lugar. Ele fez a passagem por esse caminho antes de sua chegada. Nenhum de nós poderia ter atravessado esse caminho. Ele veio aplainar as dificuldades e abrir-nos a porta do céu. Vamos seguir este caminho. Se nós encontramos adversidades, não devemos reclamar. Vamos suportá-las corajosamente, a fim de darmos o exemplo aos que nos vêm seguindo. Se nós tropeçamos a cada passo, se não nos resignamos à vontade do céu que nos mandou a este mundo, nós magoamos os nossos antecessores. Quer dizer, se a gente age com desleixo, pouco caso, poxa, as pessoas se empenharam muito para que a gente pudesse trilhar um caminho melhor e nós desonramos, né, todo o amor que eles dedicaram a nós. Ainda mais sobre Cristo e o Evangelho. A outra coisa que eu falo sempre também, vocês vão ver. A passagem do Evangelho onde se diz que Jesus ficou desesperado é mal interpretada. Eu também sempre falo isso. A tristeza pode ter entrado em sua alma em certo momento. Assim como a tristeza toma todas as grandes almas que vêm aqui. Mas ele nunca se desesperou. Se tivesse tido desespero, teria havido dúvida. E o Cristo não podia jamais duvidar. Ele nunca solicitou para que o cálice dele se afastasse, mas ele pediu que o sangue que ele derramasse servisse à humanidade inteira. Se criminosos, é o mesmo argumento que eu uso, se criminosos podem ter bastante força na alma para ir ao suplício sem fraquejar, com muito mais razão o Cristo não hesitaria diante da morte. Mesmo argumento que eu uso. Tudo isso que ele falou aqui, eu falo sempre. Sim, ele ficou triste, profundamente triste, mas por nós, né? Pelo horror que nós temos que passar, por nossa própria causa. Aqui, outra coisa que eu também digo sempre. Foi dito, fora da igreja não há salvação. Isso é verdade, quer dizer, meia verdade. O problema é a igreja. Fora da igreja não há salvação. A frase, na verdade, é fora da caridade não há salvação. Vamos adiante. Foi dito, fora da igreja não há salvação. Isso é verdade. Mas a igreja é universal. A igreja é a caridade. Então a frase verdadeira é: fora da caridade não há salvação. Todas as religiões se fundirão em uma só, a religião da caridade. Então, este é outro problema. Sem citar nomes, religião que eu passei e que simplesmente não prega caridade de maneira alguma, é religião que não presta para nada, só serve aos homens.
Então eu acredito piamente, fora da caridade não existe salvação. Nós já estudamos que caridade é o amor que é Deus, o amor verdadeiro. Usa-se o nome caridade para não se confundir com o amor humano, que vem misturado com desejo erótico, que vem de eros, que é amor. Tal. Não, o amor puro que é Deus, nas Escrituras foi chamado de caridade, para distinguir. Mas é amor. Deus é amor. Então, fora da caridade, não há salvação. Fora do amor, não há salvação. Eu acredito piamente nisso. Acredito que o sentido da vida é amar. Aprender a amar. Recordar o que é o amor. Vamos lá. Então, as religiões se fundarão em uma só, a religião da caridade. Bem, mais um. Um homem possuía um grande jardim. Confiou uma parte dele a cada um de seus filhos. A cada um deu ferramentas, sementes e água suficiente para cultivar a terra. Alguns filhos trabalharam com amor, removeram as pedras, regaram as plantas, cuidaram do solo. Outros, porém, negligenciaram o jardim, jardim é a nossa vida. Outros, porém, negligenciaram o jardim, deixaram crescer espinhos e ervas daninhas. E pouco a pouco a terra tornou-se estéril. A parte do jardim é a nossa vida. Quando chegou o dia de visitar seus filhos, o pai não perguntou quantas sementes haviam recebido, pois todos tinham recebido o necessário. Ele olhou apenas o jardim, onde encontrou flores, alegrou-se. Onde encontrou espinhos, ajudou o filho a limpar a terra e disse-lhe com bondade: Meu filho, eu te dei o jardim para que aprendesses a amar. Um conto bem singelo e profundo. Para quem não cuidou, ele ajudou a limpar e disse com bondade: Meu filho, eu te dei o jardim para que aprendesses a amar. O jardim é a nossa vida. Meu pai mandou-me aqui para cuidar de seus filhos e os encorajar, porque eles são meus irmãos, para os amar, abençoar e liberar na hora da morte, isto é, para os apresentar a Ele isentos de perturbação, a cura verdadeira, a cura espiritual. Eu repito, meu pai mandou-me aqui para cuidar de seus filhos e os encorajar, porque eles são meus irmãos, para os amar, abençoar, liberar na hora da morte. Isto é, para os apresentar a Ele isentos de perturbação. Não interromperei minha obra, senão quando ela estiver concluída. Deus cuida de nós. Temei apenas uma coisa: fazer o mal. Eu saberei consolar aquele que chorou e salvar o que estava perdido. Novamente, obrigado. Vosso amigo Felipe. Então, essa é a mensagem final dele.
Meu pai mandou-me aqui para cuidar de seus filhos e os encorajar, porque eles são meus irmãos, para os amar, abençoar, liberar na hora da morte, isto é, para os apresentar a Ele, isentos de perturbação. Não interromperei minha obra, senão quando ela estiver concluída. A morte física não quer dizer nada. Ele não vai interromper a obra enquanto ela não estiver concluída. Deus cuida de nós. Temei apenas uma coisa: fazer o mal. Eu saberei consolar aquele que chorou e salvar o que estava perdido. Novamente, obrigado. Eu saberei consolar aquele que chorou e salvar o que estava perdido. É a voz, é a consciência crística falando dentro dele. Vosso amigo Felipe. Não foi por acaso que eu deixei para o final, tá? Bom, agora, para encerrar o trabalho de hoje, eu só vou ler um texto meu, né, que eu já falei, mas só para preencher o tempo aqui, aí depois eu digo o que a gente vai fazer na semana que vem. Como conheci Joel Goldsmith? Eu, Giancarlo. Como conheci Joel Goldsmith? Não foi pessoalmente. Quando ele fez sua passagem, em 1964, eu tinha 5 anos, exatamente na data do meu aniversário. O Joel Goldsmith. Boa noite. Creio que em 2003 chegou às minhas mãos um texto dele. Não sei como. Era o capítulo Instruções aos Trabalhadores do livro A Arte da Cura Espiritual. Achei muito interessante. Incorporei na minha apostila complementar de Reiki, eu dava cursos de Reiki. Passei a distribuí-lo nos meus cursos, sem ter percebido a profundidade do texto, exatamente o que era, justamente por ser um fragmento deslocado. No mesmo ano, em visita a uma loja da editora Vozes, em Salvador, encontrei o livro por acaso. A Arte da Cura Espiritual, edição deles, muito melhor que a de Humberto Roden, que não é boa. A Arte da Cura pelo Espírito, como se o Espírito fosse uma outra coisa. Até o título está errado. A Arte da Cura Espiritual. Não li. Ficou encostado por mais de 10 anos. Então fui designado para fundar, estabelecer e conduzir um trabalho de cura, mas precisava então, parecido com Umbanda, mas precisava então me aprofundar e saber melhor o que é cura espiritual. Pesquisei tudo o que eu encontrava disponível, mas achei tudo muito ruim. Procurei saber então sobre a vida de Philippe de Lyon, de quem tanto ouvira falar, a partir de uma farmácia famosa de São Paulo, que eu nunca fui, infelizmente, em Pinheiros. Achei textos sobre ele no site Sociedade das Ciências Antigas e fiquei maravilhado. Eram relatos, não métodos. Fiquei intrigadíssimo. E a minha curiosidade aumentou a saber que o então famoso mago Papis inclinava-se à superioridade espiritual de Filipe, que pouca ou nenhuma consideração tinha pelas ordens ocultistas. Sua posição libertária e independente me fascinou. Era o que eu precisava. Depois de tantas passagens erradas, e entre elas, as piores eram as culturas de submissão, nem vou dar nome, porque são as mesmas que não pregam a caridade. Mas, nos textos sobre Filipe de Lyon, mas não havia método.
já não adiantava pesquisar mais livros sobre cura espiritual, todos eles muito insatisfatórios. Eu tinha achado que eu queria, que era o Felipe, mas não havia método, quer dizer, como fazer? Até que eu me lembrei da arte da cura espiritual. Será que eu me lembrei mesmo ou foi soprado na minha orelha? Até que me lembrei da arte da cura espiritual. E então esse livrinho, há tantos anos parado em minha estante, mudou totalmente minha vida, como um fermento das metáforas cristãs. Quando me dei conta, ele já tinha crescido demais e não me restava outro caminho. Foi aí que resolvi traduzir e divulgar o que estava e estou aprendendo. Mais de 20 livros. Eu traduzi. Por gratidão, o maior beneficiado fui eu mesmo. Impossível fazer a tradução de um livro desses sem passar por uma profunda transformação. Mas eu traduzi mais de 20 livros dele. Hoje, e é uma coisa que nós fazemos juntos, hoje julgo ir muito além, resgatando textos da patrística cristã e reconhecendo a mesma identidade em toda a literatura espiritual universal. Sim, é verdade, hoje eu julgo ir muito além. Retornando então a Philippe de Lyon, entendi finalmente que, sem passar por Goldsmith, eu jamais compreenderia sua simplicidade evangélica. Então, não estou desfazendo do Goldsmith. Se não fosse ele, eu jamais entenderia o Philippe de Lyon. E se não fosse ele, eu jamais teria chegado à patrística, que eu estudava na USP quando eu era jovem. E muito me interessava, mas vocês sabem, faculdade na área de humanas é uma cultura ateísta, então era uma coisa totalmente marginal. E disso eu vou falar depois. Então, sem o Goldsmith, eu não teria chegado a isso. Embora as sementes já estavam em mim desde que eu estudava filosofia medieval na USP. Então, mas sem o Goldsmith, a coisa não ia acontecer. Então, retornando então a Philippe de Lyon, entendi finalmente que, sem passar por Goldsmith, eu jamais compreenderia sua simplicidade evangélica. Assim como alguns magos que tanto me interessavam na juventude, assim como alguns magos da época, que era moda, não compreenderam. Paul Sedir é honrosa exceção. Largou totalmente as correntes ocultistas e passou a dedicar-se a um cristianismo interior. Exatamente o que eu procuro também fazer atualmente. Por isso, hoje me pergunto se não foi o próprio Philippe de Lyon que me guiou por intuição e inspiração. Eu me pergunto porque ele mesmo diz que nossos guias não se revelam. O resto da história todos conhecem. Estamos escrevendo-a juntos neste jardim, que é a nossa vida, de caminhos que se convergem. Eu. E por causa disso, então, agora eu explico para onde nós vamos. Deixa eu explicar mais uma coisinha autobiográfica. Nessa mesma época que eu estudava na USP, na Faculdade de Filosofia, eu estava escalado para fazer um mestrado, tá? Era um mestrado sobre Giordano Bruno, renascentista,
E, obviamente, para fundamentar o conhecimento de Giordano Bruno, eu teria que passar por toda a mística platônica, que são os patrísticos. Desde Platão, neoplatonismo, eu teria que passar por tudo isso. Eu era um pouco mais maduro, eu era um pouco mais velho. Né? E, estranhamente, dentro de uma equipe, o único que tinha um projeto estruturado, pronto, era eu. E alguns órgãos do governo, não foi nem da USP, alguns órgãos que concedem bolsas, me boicotaram. Por quê? Por causa da mentalidade cética, militante. Eles viram que era algo de conteúdo místico, muito bem estruturado, muito maduro, mas algo contra os verdadeiros objetivos deles, que não é a educação e o conhecimento. Então, eu fui boicotado. Na época, eu fiquei muito aborrecido. Hoje, eu entendo que está tudo certo. Bom, muito bem. Depois de muito pesquisar, com a ajuda da inteligência artificial, eu fui resgatando aquelas sementes da patrística, porque a inteligência artificial sozinha não ia me dar o que eu não conheceria. Eu fui atrás do que eu conhecia, então aquelas sementes começaram a aparecer. E eu fui juntando, e resgatei o projeto original. Vou fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto. Aí, aqui nos estudos, eu vi um livro do Anselm Grün, A Mística e o Espaço Interior. Fiquei deslumbradíssimo com o texto. E fiz um curso aqui, que é a Mística Ocidental. Pouco depois eu achei o livro muito fraco e tornei o livro bastante consistente. E dei um curso bastante consistente em relação ao livro dele. Né? Com textos, citações originais que ele não traz. Então, aí comecei a achar o livro dele muito fraco. E aí, um pouco mais para frente, agora eu volto ao assunto. Relembrando toda a minha trajetória, eu comecei a reparar que Anselmo Grün colocou alguns medievais que eu acho de interesse secundário e ele deixou de fora muitos patrísticos e ele não cita nenhum renascentista, que é a retomada de Platão. Ele não cita nenhum. Então, o que eu fiz? Finalmente. O que eu fiz? Eu montei um outro curso da mística ocidental. Tem o mesmo nome, mas tem um subtítulo de platonismo. Tá? Não é o mesmo curso. Não é mesmo. Tá? É o meu projeto original. Só que agora não faz mais sentido, porque numa tese de universidade você tem que ter um título, um foco, é Giordano Bruno. Aqui eu não preciso de foco nenhum. Então é a mística do Giordano Bruno, que é a mística renascentista platônica, e toda a base platônica que vem atrás, que serviu de base. Então eu montei um novo curso da mística ocidental, que é basicamente toda em cima do platonismo. Portanto, eu pego a patrística e o renascimento e deixo de lado a escolástica, que é quando largaram Platão, pegaram Aristóteles. E aí ficou séculos na filosofia medieval de discussão da existência de Deus e de normalização de procedimento, coisa assim, muito, muito chata. E uma mística de Deus assim como o amado, como o outro. É verdade que, no final das contas, Deus como um amado ou outro, ou Deus interior, os dois vão chegar no mesmo ponto, é verdade, mas os caminhos são diferentes.
Então, na quinta-feira que vem um novo curso místico que não tem absolutamente nada a ver com a Anselmo Krum, um curso realmente místico, profundamente místico, e vocês vão ver que tem textos assim de altíssimo impacto. Tá? Então, na semana que vem, eu vou ler um deles, só para vocês terem uma ideia de como a abordagem mística é completamente diferente. Tá? Nós estudamos naquela ocasião, então, grandes nomes, mas que estavam um pouco soltos dentro de coisas medievais que não eram tão interessantes assim. E aqui não, aqui um está amarrado no outro, um está falando a mesma coisa do outro. E são textos de extremo impacto. Vocês vão perceber, já logo na semana que vem, eu começo com alguns conceitos para facilitar a linguagem deles, mas antes de qualquer coisa eu vou ler um texto, só para vocês terem uma ideia de como a abordagem é diferente. Eu vou ler um texto, o primeiro dos textos, eu vou ler, vocês vão ver que é impactante. Já adianto isso, é impactante. É um texto muito forte. E aí vocês vão sentir que eu estou seguindo outro caminho, que era o meu caminho original, dos meus projetos originais, de quando eu era jovem. E que é a mística que eu sigo, sempre segui, as sementes sempre tiveram em mim. Tá? Então aí eu olhei e desenvolvi a mística ocidental, mas eu desenvolvi do jeito que eu acho que tem que ser. O certo seria, no futuro, juntar aquele lado do Anselmo Grum com o meu numa coisa só cronológica. Mas eu, sinceramente, nem vou fazer isso. Eu vou manter aquele, que é uma visão geral, e o meu, que é uma visão específica. Realmente mística. Uma visão específica, muito bem dirigida. Eu sei muito bem o que é que eu quero, o que é que eu estou apontando. Tá? Então, esse é o texto que eu vou trazer na semana que vem. A mística ocidental, subtítulo Platonismo. Não pensem nem por um segundo que é o mesmo curso. Não é. Nem mesmo uma única página. Porque em alguns cursos novos, às vezes eu aproveito alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali. Dessa vez, não. É totalmente outra coisa. Vocês, como caminham comigo, vão começar a ouvir as coisas e vão reconhecer na hora o que é que eu estou falando. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Vocês vão simplesmente olhar, sorrir e falar: já entendi tudo. Já entendi o que ele quer falar, o que ele está dizendo. Mas quando vocês fizerem isso, quando vocês olharem e falar assim: não, eu estou entendendo o que é que ele está querendo dizer. Lembrem-se que uma universidade inteira não entendeu e não quis. Mas vocês vão olhar e falar assim: sei muito bem o que é que ele está querendo dizer. Estamos no caminho, né? Não por acaso. Tudo bem? Então, por hoje está ótimo, um pouquinho mais curto, e a semana que vem um curso novo. Mais absoluta certeza que nós vamos enfrentar textos assim de uma beleza inacreditável. Vocês vão sentir o estilo já logo na primeira aula, que eu vou atropelar e ler uma coisa adiantada só para jogar o clima, tá bom? Agradeço, agradeço, agradeço. Bom descanso. Amanhã a gente vê o tarô. Tá bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Até noite. amanhã.